todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso evento, onde nós vamos tratar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Sou Renata Cabral, hoje represento aqui Crivelli Advogados. O Dr. Erickson Crivelli me incumbiu de receber hoje o Dr. Antônio Carlos Bratefich, que é advogado, sócio de Crivelli Advogados, atua na área trabalhista e proteção de dados e vai nos fazer aí uma exposição mais especificamente em relação aos riscos e às responsabilidades de sindicatos, de ONGs. Essa é a segunda etapa de um evento que nós já fizemos há 2 semanas. A nossa convidada no primeiro evento foi a doutora Ivana Crivelli. Para quem não assistiu nossa primeira parte desse evento, ou que queira assistir novamente, está disponível no YouTube, e Ana Paula, aqui da nossa área administrativa, vai colocar no chat o endereço, caso tenham interesse para assistir após esse evento, e esse próprio evento também estará disponível, como nós temos feito, com todas essas nossas webinars e que estão aí disponíveis no nosso canal do YouTube. É um assunto de extrema relevância, cheio de detalhes, que merece uma atenção de todas as áreas, né? E aqui hoje nós vamos fazer essa abordagem em relação especialmente aos sindicatos e às ONGs. É um prazer aqui recebê-los novamente, a todos e todas. Já indico também que, após a fala do Dr. Antônio Carlos, nós teremos a possibilidade dele responder perguntas, né, de trocarmos algumas ideias, e já indico que a inscrição para a fala, por gentileza, pode ser feita pelo nosso chat, e aí nós vamos organizando a ordem, inclusive para saber de quanto tempo nós teremos, de fato, no final, aliás, do meio para o final desse nosso encontro. É um prazer, Antônio Carlos, obrigada pela sua presença, a palavra é sua, e um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigada. Bom, boa tarde, Renata, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, a Lei Geral de Proteção de Dados, que tecnicamente tem uma aplicação muito grande, eu digo, na mídia e sobre a discussão no ambiente jurídico, mais voltada para as empresas, não tanto para as organizações do terceiro setor e também para as entidades sindicais. O que é errado, porque a LGPD ela se aplica a todas as organizações, então há uma necessidade, sim, dessa orientação, desse entendimento sobre a forma de utilização da Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente em entes que participam de discussões e de questões que envolvem categoria de trabalhadores, que envolvem dados, que envolvem informações, que a troca de informações e a discussão sobre os pontos relativos a notícias, a tomada de decisões, a questões estratégicas, políticas da sociedade, elas são essenciais para o andamento, para o direcionamento dessas entidades e para a tomada de decisões delas dentro das suas atuações específicas. Então, a doutora Ivana falou na apresentação anterior sobre a LGPD, deu uma amplitude sobre a forma que a lei se estabeleceu, o porquê ela foi criada, para que ela foi criada, qual a real necessidade de ter uma legislação que fale exclusivamente sobre o tratamento de dados pessoais. E agora nós vamos falar sobre a responsabilidade disso. A existência da lei, ela gera responsabilidades, e essas responsabilidades, elas afetam não só a pessoa jurídica, mas pessoas físicas que trabalham diretamente com o tratamento de dados. Então, no decorrer dessa apresentação, eu vou falar sobre as questões de responsabilidade, né, teoria do dano, da culpa, como a LGPD se aplica sobre isso e como as entidades sindicais, os órgãos do terceiro setor precisam estar atentos a algumas questões que envolvem a Lei Geral de Proteção de Dados.
Então, nós vamos falar efetivamente sobre responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que seria a responsabilidade civil, o que aplica-se efetivamente sobre o cumprimento das regras que são estabelecidas na LGPD e quais os reflexos que o não cumprimento ou o cumprimento ineficaz dessas questões afetam diretamente as entidades. A responsabilidade civil, ela existe, ela é atrelada diretamente, disciplinada no artigo 186 do Código Civil, onde ela fala claramente que é aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete o ato ilícito. Então, a teoria da responsabilidade civil, ela efetivamente ela fala sobre condutas que por ação ou omissão do agente gerem danos diretos a questões patrimoniais, a questões morais, íntimas e de privacidade. E aqui, quando a gente fala especificamente sobre a teoria da responsabilidade civil sobre a LGPD, nós estamos dizendo sobre a questão dos dados. Então, sempre que a gente falar sobre responsabilidade civil da Lei Geral de Proteção de Dados, é sobre a responsabilidade efetiva que existe dos agentes de tratamento de dados, de coleta de dados, de armazenamento, sobre os dados obtidos do titular. Então, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano que uma pessoa causa a outra, né? Não só a pessoa, quando a gente fala de pessoa, pessoa jurídica ou pessoa física. Cabe uma indenização nos termos da lei ou no contrato. Aqui a gente tem a teoria da responsabilidade subjetiva, que é aquela que advém de ações ou negligências, imprudências da parte, e as que cabem diretamente de indenização, que são previstas em contrato. Há questões que são previstas em lei e contrato. Então, muitas questões que são de responsabilidade direta da Lei Geral de Proteção de Dados estão explícitas na lei, ou advêm também e podem ser diretamente ligadas com relações contratuais que são firmadas entre as partes. E o fundamento pode ser uma conduta ativa ou uma conduta omissa. Então, não é só a conduta que parte do agente que gera esse dano e que gera a responsabilidade. A conduta omissa também. Então, não fazer determinada situação ou não tomar determinadas precauções também atrai a responsabilidade sobre o dano causado. Uma coisa que é importante a gente falar sobre responsabilidade civil na LGPD, e já foi falado na apresentação anterior, que a LGPD se aplica a toda e qualquer empresa ou entidade que lida com dados pessoais. Então, responsabilidade civil nesse caso, não importa o tamanho da instituição, se a instituição ela é pequena, se ela trata de uma categoria de trabalhadores pequena, uma categoria de trabalhadores grande, se a base dela é pequena ou grande, isso não importa. Se ela lida com dados pessoais e tem ações de tratamento de dados pessoais, a LGPD vai ser aplicada a ela e a responsabilidade civil também vai ser aplicada. Ela abrange todas as cadeias e estágios da instituição. Isso quer dizer que não é só efetivamente a pessoa na ponta que lida com o tratamento de dados que pode ser responsabilizada. Todos os departamentos dentro da instituição onde os dados transitam ou onde os dados são utilizados, eles podem ser responsabilizados. Então, a questão da responsabilidade e a necessidade, desculpa, a necessidade de ter um controle maior sobre essas ações, elas partem de todas as ramificações dentro da entidade. Ela envolve riscos de relacionamento civil do consumidor, administrativos, trabalhistas e criminais. Então, a responsabilidade e o dano causado pelo uso indevido ou a não tomada de decisões sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode causar reflexos diretos no âmbito civil, no âmbito do direito do consumidor, questões administrativas de sanção feitas pelo órgão, questões trabalhistas e criminais. Então, é importante a gente ter toda a questão da responsabilidade atrelada às ações relativas à LGPD, porque a abrangência de cada uma dessas ações, elas podem ter reflexos em diversas áreas. E elas possuem impacto direto na reputação da entidade. Quando há uma questão de vazamento de dados, ou quando há uma questão que há uma responsabilidade direta desse agente que lida de forma indevida com os dados, ou ocorre um vazamento, isso diretamente é ligado com a reputação da entidade. A imagem da entidade fica abalada diretamente sobre isso.
E aí alguns tipos de violação que podem ocorrer quando a gente fala da LGPD. Vazamento de dados, acho que esse é o principal ponto que a LGPD, quando foi criada, ela se baseou em virtude de diversas situações de vazamento de dados, de coletas indevidas de dados e a utilização de forma irresponsável desses dados que foram realizadas por diversos agentes, muitas vezes sem conhecimento do titular de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela visou efetivamente proteger questões de vazamento. Então, ela disciplina questões onde a entidade precisa ter o cuidado no lidar com esses dados, de como armazenar esses dados e a forma dos processos internos serem organizados para que os vazamentos não ocorram. E se ocorrerem os vazamentos, ela também disciplina algumas questões que devem ser observadas para reduzir ou diminuir o impacto punitivo das ações. O não atendimento aos direitos do titular era outra questão que era importante, que a LGPD visa efetivamente organizar, e são violações que decorrem efetivamente do tratamento indevido de dados, que é o não atendimento aos direitos do titular. Que seria isso na prática? Seria os dados que são colhidos por empresas e quando o titular faz algum pedido específico para que esses dados não sejam utilizados para determinada finalidade, olha, eu não quero que meus dados sejam utilizados para esse tipo de mala direta, ou eu não quero que meus dados sejam vendidos para terceiros e utilizados de forma indevida, isso não era atendido, e não havia uma punição específica sobre isso. Hoje, a LGPD lida diretamente sobre essas questões e ele é um tipo de vazamento específico que atrai responsabilidade das entidades. O spam, que é a utilização indevida de e-mail marketing, a utilização de dados para repasse de informações que não são solicitadas ou não são autorizadas pelo titular dos dados. E o tratamento de dados de forma ilegal, coleta indevida, adulteração e armazenamento abusivo. Aqui envolve toda a questão relacionada ao uso dos dados na rede para as finalidades que não são aquelas determinadas pelo titular. Quando você faz um cadastro no Facebook e lá você utiliza efetivamente aqueles cadastros para troca de ideias, participação de grupos, ou postar fotos e compartilhar outras questões, muitas dessas aplicações diretas dentro da rede social utilizavam esses dados para uma finalidade diferente. Ou seja, usar esses dados que estavam lá, toda a inteligência de cliques que a pessoa dá, que o usuário realiza, isso era repassado para fins comerciais, para fins de propaganda, para direcionar mídia direta para as pessoas. Então, hoje isso ele tem um tratamento mais restrito e impede efetivamente que as empresas façam isso sem o consentimento específico do titular. E aí os tipos de responsabilidade que nós temos são a responsabilidade subjetiva, que é aquela que necessita efetivamente da comprovação e culpa do agente. Necessariamente eu preciso ter um dano, eu preciso ter um nexo causal e a culpa efetiva do agente. O nexo causal, o que é o nexo causal? O nexo causal é que aquela atitude feita por aquela pessoa, por aquela entidade, gerou efetivamente um dano. Eu preciso ter a relação de nexo causal, que a conduta gerou um dano e que aquele dano ele é indenizável. E a responsabilidade objetiva, que tem o requisito da conduta, do dano e o nexo causal. Ela é específica, diretamente realizada, onde a gente pode identificar por lei, por regulamentos e por contratos específicos, onde fica claro a responsabilidade se infringida determinada situação. E o nexo causal, como explicado, o elo de ligação entre a conduta e o dano ocorrido. Aqui eu fiz um fluxograma do que seria uma situação de dano, onde a gente pode observar um tipo de situação ocorrida, e aqui um mapa, um fluxograma do que seria os eventos, o dolo, a culpa, a responsabilidade objetiva, a responsabilidade subjetiva. É um fluxograma para a gente entender um pouco do que a ação gera e a reação gera, qual é o nexo causal, onde ele se aplica e o dolo, e até as causas excludentes de ilicitude, onde a lei estabelece que é o caso fortuito, força maior, ou por atuação efetiva do poder público. Então, quando alguma situação dessas ocorrerem por uma dessas cláusulas excludentes de ilicitude,
a indenização ela não será devida caso ocorra algum tipo de dano. Isso vai ficar disponível para vocês, né? Não tem como a gente explicar todo esse fluxograma agora, mas ele serve muito bem para a gente identificar como um mapa de responsabilidade. Ocorrendo algum tipo de dano, algum efeito, alguma situação interna dentro da entidade, o fluxograma ele pode te auxiliar a identificar as situações de dano efetivamente ocorrida em cada caso que ocorre dentro da instituição. E aqui falar um pouco sobre os reflexos e os riscos, lá quando eu disse que a responsabilidade ela pode gerar reflexos na área civil, criminal, trabalhista e administrativo, aqui trazer alguns exemplos do que é uma questão relacionada ao vazamento de dados ou uso indevido desses dados que impactam na responsabilidade, o que ela pode gerar efetivamente de danos na esfera civil. Pode gerar reparação de danos, ações de cobrança, indenizações, obrigações sobre os dados, tratamento, retirada, pedidos específicos sobre essas questões relacionadas à área civil. No âmbito criminal, podem gerar o não cumprimento de obrigações, né, a não realização de você efetivamente trabalhar aqueles dados que você tem, crimes de calúnia, injúria e difamação com o uso desses dados e o uso indevido de dados por terceiros, né? Geralmente, a utilização desses dados, quando eles são repassados de forma indevida para terceiros, eles geram efetivamente reflexos também na área criminal. Na área trabalhista, nós temos os danos sobre a imagem, intimidade do empregado, os dados sensíveis, que são dados protegidos pela LGPD, que são aqueles dados que tratam sobre questões de gênero, questões de crença, questões relacionadas à própria filiação sindical desse empregado. Um vazamento de dados ou um uso indevido disso gera efeitos também na esfera trabalhista. E as questões administrativas que geram os efeitos de autuação da Agência Nacional. A Agência Nacional de Proteção de Dados ela tem essa atribuição, que é gerar as aplicações administrativas, as multas, as infrações, e também as ações do Ministério Público do Trabalho ou o MP efetivo, dependendo do tipo, da natureza da infração. O Ministério Público ele é um agente também de autuação administrativa relacionada ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui trazer alguns exemplos já conhecidos sobre vazamento de dados e que geraram reflexos diretos. Uma construtora famosa foi condenada já pela Justiça Civil de São Paulo. Aqui a gente não tinha a aplicação efetiva da LGPD, a LGPD ela não estava ainda em vigor, mas foi utilizado não só preceitos da LGPD para condenar a construtora, como também os preceitos do Marco Civil da Internet. E o que efetivamente ocorreu nesse caso? Ocorreu a utilização indevida desses dados. Os dados que eram enviados para a construtora de propostas, de desejos de consumidores de adquirir um imóvel, esses cadastros eles eram repassados e para terceiros utilizarem com outras finalidades. Então, foi possível identificar que isso foi feito sem o consentimento do titular, e aí eles foram condenados a uma indenização. Esse processo ainda está em fase de recurso, mas efetivamente ele já é um marco aqui para a gente no Brasil, porque ele foi um dos primeiros que citou a Lei Geral de Proteção de Dados dentro da decisão. Casos que a gente pode citar também dessa grande rede de varejo, né, que foi identificada a venda de dados por vendedores, né, os vendedores, aí a gente tem não só a questão que envolve a responsabilidade da empresa, mas a responsabilidade pessoal, né, dos empregados que vendiam efetivamente dados. Então, por R$50 eles vendiam esses dados para terceiros, para que terceiros utilizassem da forma que bem entender, para utilizar mala direta, fazer contatos de WhatsApp, finalidades ilícitas também poderiam utilizar. Então, são vazamentos que, de certa forma, têm reflexos jurídicos, mas têm reflexos diretos também na esfera de imagem da empresa. E a gente falando também sobre questões externas, né, no âmbito internacional, teve o caso do site do Ashley Madison. Esse é um exemplo que eu gosto de trazer, porque ele mostra efetivamente o que é o risco de um vazamento de dados, apesar do serviço ser um serviço bem diferenciado, né? Ele é um site, é uma rede social de encontros para casados.
Então, as pessoas casadas, efetivamente, que têm um relacionamento, entram dentro desse site, criam um perfil e lá fazem encontros casuais, fora do casamento. Então, é uma rede que preza pelo sigilo efetivo de quem participa, né? O sigilo é a questão mais importante desse site. E houve um vazamento nesse site. Então, imagina o impacto que causou um vazamento de dados de um serviço que prezava pelo sigilo para que não impactasse diretamente no casamento das pessoas. Então, esse foi um vazamento que demonstra... É um exemplo que eu gosto de trazer, porque ele vai para o extremo, né? Ele mostra efetivamente que onde uma empresa deveria efetivamente ter um cuidado sobre o tratamento dos dados e qual o impacto que isso causa quando tem um vazamento desse tipo, né? O vazamento causou milhares de problemas aí de matrimônio com várias pessoas. E aí algumas necessidades que são importantes quando a gente fala de responsabilidade, e para as entidades também terem em mente, terem no mapa delas, para evitar qualquer tipo de risco. Mapear os riscos e o fluxo de informações. Então, toda atividade interna dentro da entidade ou da organização sindical, é importante que tenha esse mapeamento e o fluxo das informações. Quais são os dados que vocês utilizam? Para que vocês utilizam esses dados? E qual a finalidade específica dele para determinadas campanhas, para determinadas solicitações que são feitas? Então, outra questão é certificar os ambientes de coleta e armazenamento. Se tem ambientes digitais que guardam esses dados, servidores, avaliar se esses servidores possuem certificações corretas, se as certificações são adequadas, se a forma de armazenamento é uma forma segura. Todas essas questões elas são importantes, porque lá na frente a gente vai falar também sobre que não basta só você ter questões eficazes para evitar vazamento de dados ou responsabilidades sobre o uso da LGPD. É importante que você demonstre efetivamente que você as tem. Então, não basta você só também ter situações e ter dispositivos ou tecnologia que evite o vazamento de dados. É importante que esses processos estejam claros, explícitos, certificados, para que no momento que isso ocorrer, ele sirva como uma redução de punição ou até mesmo a exclusão de qualquer tipo de ação punitiva sobre uma situação como essa. Criar a documentação necessária sobre os riscos. Aqui a gente entra na famosa bíblia de riscos, né? Toda a questão que envolve riscos, dados, isso tem que ser mapeado e isso precisa ser efetivamente escrito, guardado, arquivado, para numa necessidade de ocorrência de autuação, você ter isso efetivamente pronto para demonstrar para as autoridades. Criação de canais de denúncia e informação sobre dados. Isso também é importante porque nem todas as questões de vazamento de dados, as questões de tratamento de dados dentro de uma instituição, elas são de conhecimento 100% de quem é o responsável para que faça isso. Então, é importante que todas as pessoas que fazem parte da instituição tenham a possibilidade de trazer informações sobre algum risco identificado. Isso acontece muito quando a gente vai fazer o trabalho de mapeamento dentro de algumas entidades, e aí você conversa com todo mundo e você se pauta só na questão tecnológica. De onde vêm os dados quando você colhe a filiação? Onde ficam as informações financeiras de filiação? E aí a gente percebe que algumas coisas do dia a dia são tão mais graves do que isso, e que são importantes que essas pessoas trazem. Por exemplo, muitos dos dados de filiação ou de campanhas que são feitas dentro de algumas entidades que nós trabalhamos, ela é feita via papel. Então a pessoa recebe a ligação, anota num papel na mesa e deixa aquilo numa mesa. Papel também é dado. Dado escrito num papel, ele também tem o tratamento igual da LGPD do dado que é feito de forma digital. Então, o dado analógico ele é tão importante quanto o dado feito de forma digital. E isso foi identificado a partir de um canal de denúncia, onde as pessoas diziam que, olha, a gente não usa o computador na nossa filial, na nossa regional X, porque a regional X tem problema de ligar diretamente com o servidor da matriz, então a gente faz tudo no papel, deixa na mesa do fulano, no outro dia ele pega e repassa. O deixar na mesa do fulano já tem um risco gigante daquilo vazar, daquilo ser pego e utilizado de forma indevida, e as informações que são colocadas diretamente sobre cada um daqueles trabalhadores, né? Você pode ter informações
muito sensíveis dentro daqueles relatórios e daquelas informações que são colocadas. Então, é um ponto interessante aqui que a gente identificou no trabalho de mapeamento, que eu sempre trago como um exemplo prático do canal de denúncia. E formalizar os processos de autuação em caso de vazamento e outros prejuízos possíveis. Aqui a gente volta para a Bíblia de dados, né, de informação, a Bíblia de riscos, e ter também já as respostas certas no caso de um vazamento. A LGPD, ela fala que no caso de algum vazamento, algum problema que envolva responsabilidade sobre o operador dos dados, a entidade precisa comunicar de forma imediata. Então, como a gente pode se antever a isso? Criar já os formulários, criar já os informes de situações hipotéticas que podem decorrer de algum tipo de vazamento. Então, ter isso rápido, ter isso de forma já praticamente pronta para num caso de ocorrência, facilita a tomada de decisão e facilita o atendimento dessa questão que a lei fala sobre a agilidade na informação sobre vazamento de dados. E aí a gente fala sobre a responsabilidade, é importante falar sobre a responsabilidade da pessoa, das pessoas dentro das entidades sobre vazamento de dados ou uso indevido dos dados. A responsabilidade civil na LGPD, ela está disposta efetivamente no artigo 42, onde ela fala que o controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, você vê que é bem similar ao que fala o artigo do Código Civil, mas aplicado a uma situação da LGPD, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. O que o artigo 42 faz? O artigo 42 traz a responsabilidade civil para dentro das situações da LGPD e reforça essa questão com os personagens da Lei Geral de Proteção de Dados, o controlador e o operador. Então, ele identifica essas pessoas dentro, esses agentes dentro da utilização e do tratamento de dados dentro das entidades e traz toda a questão da responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados. O controlador, efetivamente, aqui, a gente pode dizer que é o sindicato ou a entidade do terceiro setor, uma ONG que seja, aí a gente está falando sobre a entidade em si como controlador desses dados, e o operador é aquele responsável, aquele que executa, é aquela pessoa que está lá, o responsável do controlador para executar o tratamento de dados do titular, que é o dono dos dados que repassa efetivamente para o controlador. Então, aqui são os personagens, dentro dos personagens, como a responsabilidade civil e a lei se aplica a eles. O artigo 49, aqui a gente tem que falar também sobre a pessoa jurídica, né? Quais são as influências da pessoa jurídica e não só das pessoas físicas envolvidas na atividade. O artigo 49, a linha A, fala que a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores, ou seja, a pessoa jurídica, aquela pessoa que é responsável pelo tratamento de dados, ela não se confunde com seus sócios. Aqui tem a separação normal, né, de pessoa física e pessoa jurídica. Mas aí no parágrafo único ele fala: a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda, inovação e benefício de todos. Então, ele garante para que a pessoa jurídica ela possa atuar, né, não se confundindo com os seus sócios, limitando a teoria da responsabilidade na ocorrência de algum dano. Então, ocorrendo algum dano que envolva a pessoa jurídica, é a pessoa jurídica a primeira a responder por isso, e não se confundindo com os sócios aí relativos a patrimônio. E aí, quando a gente fala das entidades, a gente não fala efetivamente dos sócios, a gente fala sobre os diretores, os administradores diretos dessas entidades, né? Que é onde fala aqui: o estatuto deverá conter a indicação de seus dirigentes respondem ou não de maneira subsidiária pelas obrigações assumidas em nome da entidade, em virtude do ato regular de gestão. Aqui a gente fala sobre a teoria da responsabilidade e como a teoria da responsabilidade civil ela se aplica efetivamente sobre os administradores. Existe nos estatutos indicações efetivas sobre essa responsabilidade? Há previsão direta sobre a responsabilidade subsidiária deles ou isso é diferenciado? Então, além de você ver questões que são relativas à responsabilidade
que envolvam a LGPD e envolvam as questões civis, é importante olhar também para os próprios estatutos, para os próprios regimentos internos e como eles lidam com essa questão de responsabilidade e dos agentes internos de tratamento. Então, a LGPD ela não faz só uma mudança cultural na forma da gente agir com os dados, ela também faz uma mudança sobre a estrutura e a atuação de cada uma das entidades. E isso fala efetivamente também sobre tomadas de decisão, né? Tomadas de decisão. Os agentes que participam, os administradores, ou sócios, ou que sejam os diretores, eles tomam decisões sobre determinadas situações. Então, ocorrendo falha na tomada de decisões que não se enquadra na forma geral, que poderá repercutir aos administradores ou dirigentes, a responsabilização pessoal pelos danos causados no exercício de suas atividades administrativas. Então, decisões que são tomadas sobre tratamento de dados, aqui vamos falar efetivamente sobre tratamento de dados, que é o assunto principal. Falhas sobre tomada de decisões, sobre o uso de algum dado, sobre uma finalidade diferente que foi dada àquele dado tratado, ele vai se enquadrar e vai repercutir direto sobre os administradores e os tomadores de decisão. Então, é importante que essas decisões elas sejam bem observadas, elas sejam analisadas dentro de um mapa de risco e sejam verificadas sempre sobre a base legal que foi tomada a decisão. Acho que a doutora Ivana falou isso na primeira aula sobre as bases legais. É uma aula que a gente já está preparando efetivamente falar sobre bases legais ligadas diretamente a entidades sindicais e órgãos do terceiro setor, mas ela é um ponto importante de qual base legal você vai utilizar para tratar aqueles dados e aquela informação e como isso tem uma importância na repercussão de riscos e danos na realização de alguma decisão equivocada. E aí vamos falar efetivamente quais são os agentes da LGPD. A gente tem o titular dos dados. Quem é o titular dos dados? Aqui dentro de uma entidade é a pessoa, o associado, aquela pessoa que detém os dados pessoais dela e que são utilizados no caso de um registro, no caso de uma filiação, no caso de uma ação efetivamente realizada pela entidade. O controlador, a figura do controlador, é aquele que decide como o tratamento será utilizado. Então, o controlador, dentro da entidade, ele é o responsável por decidir quais são as ações que vão ser tomadas dentro daquela utilização, dentro daquela ação que existe dentro da entidade sobre algum dado. É o controlador que decidirá efetivamente como isso vai ser desenvolvido, armazenado, as tomadas de decisões dentro da empresa. O operador é quem executa o tratamento de dados em nome do controlador. Então, o controlador decide como vai ser feito esse tratamento de dados. O operador é o que opera efetivamente toda essa linha de tratamento de dados. É aquele que, dentro das normas organizadas e direcionadas pelo controlador, é o que vai tomar o trabalho específico, o trabalho braçal, efetivo, burocrático sobre os dados feitos pelo operador. E o encarregado é o que faz aquela ponte entre o controlador e o poder público. O encarregado de dados, ele é aquela pessoa responsável por avaliar os processos internos dentro dos dados dentro da entidade e é a pessoa que vai fazer a ponte direta entre o controlador e o poder público. E o personagem encarregado, ele é um personagem que ele é disposto efetivamente dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a figura dele ela é criada dentro da Lei Geral de Proteção de Dados como aquele efetivo responsável por passar as informações. Lembra que eu falei lá atrás sobre a gente ter uma bíblia de processos e de riscos, de quando ocorrer algum tipo de risco? É esse encarregado que vai ser o responsável por informar a Agência Nacional. Teve algum vazamento? É ele que vai informar qual foi o tipo de vazamento, qual a dimensão do dano que esse vazamento ocorreu, quais as ações que estão sendo tomadas pela entidade para reparar esse dano ou para evitar que novos aconteçam. Todas as respostas têm que ser dadas rápidas para a Agência Nacional e é o encarregado, essa pessoa responsável por realizar essa ponte direta com o órgão que define as regras e fiscaliza, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, esses são os agentes principais
de toda a operação, quando a gente fala dentro do cenário da Lei Geral de Proteção de Dados, são esses os personagens principais. No caso de ocorrer algum tipo de dano, e aí a gente fala sobre os personagens atuando, ocorrendo algum tipo de responsabilização, o artigo 50 fala sobre a desconsideração da personalidade jurídica da entidade, possibilitando o alcance dos bens dos próprios administradores no caso de abuso de personalidade jurídica. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? É quando a pessoa jurídica, no caso, comete algum tipo de ato ilícito, a responsabilidade dela pode ser dividida, pode ser desconsiderada para que a própria indenização e os efeitos dos danos possam ser diretamente direcionados para a pessoa física, a pessoa. Aqui a gente fala efetivamente sobre entidades que não possuem poder econômico para segurar uma indenização, por exemplo. As indenizações da Lei Geral de Proteção de Dados, as multas, elas são multas altas, são multas significativas. Dentro de uma situação como essa, uma entidade, se a gente tem uma entidade sem fins lucrativos, se a gente tem uma entidade que não tem como suportar o pagamento de uma multa, pode ser realizado, sim, a desconsideração da personalidade jurídica para que essa cobrança efetiva da multa, essa responsabilidade sobre reparar os danos, recaia sobre os administradores. Então, isso pode ser transferido diretamente para os administradores e para as pessoas que efetivamente tomam as decisões dentro da entidade. Então, é importante que exista, sim, um olhar mais apurado, com maior cautela sobre essas situações, porque o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica pode ser utilizado, assim como é utilizado na responsabilidade civil, dentro das situações de responsabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, quando a gente fala de responsabilidade, tem também a responsabilidade solidária do operador. O operador, que é aquele lá que põe a mão na massa efetivamente, o parágrafo 1º do artigo 42, ele fala que, a fim de assegurar efetiva indenização ao titular de dados, o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento, quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. Hipótese que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão. O que fala efetivamente esse artigo? A entidade pode tomar todas as medidas possíveis, pode criar os procedimentos, pode ter cautela no tratamento de dados, o controlador passa efetivamente quais são os passos que vão ser tomados, o que o operador efetivamente tem que fazer com aqueles dados, mas aí a gente tem um problema efetivo do operador. O operador, por si só, ele é o responsável pelo dano causado ao titular de dados. Então, aqui garante-se efetivamente a responsabilidade solidária, ou seja, que esse operador também seja, de alguma forma, responsabilizado pelos atos que ele causou. E aí a gente fala sobre responsabilidade não só civil, mas responsabilidade também trabalhista, né, no desenvolvimento disso. O não cumprimento efetivo das ordens do controlador, aqui já demonstra o não atendimento ao poder diretivo, efetivo e às normas disciplinares dentro da entidade. Então, dessa forma, são reflexos que também recaem sobre o operador e também garantem à entidade não só que ela assuma efetivamente a culpa sozinha sobre alguma situação, ou principalmente quando essa atitude partir de forma individual e autônoma do operador, que não segue as orientações que são traçadas dentro do plano de tratamento de dados da entidade. Também prevê a responsabilidade solidária dos controladores, onde fala que os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorrem danos ao titular de dados também respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão de lei previstos no artigo 43. Então, da mesma forma que o operador também responde de forma solidária junto com a pessoa jurídica, o controlador, na medida da sua atuação e da gravidade, do nexo causal que a sua atuação ou não atuação causa nesse dano, ele também responde de forma solidária. A lei também garante o direito de regresso, que aquele que reparar o dano ao titular tem o direito de regresso contra os demais. Aí, quando a gente tem alguma situação efetiva sobre esses danos, responde solidariamente, ficou demonstrada que a culpa
dentro da entidade foi feita de forma individual pelo operador e pelo controlador, a lei ela garante o direito de regresso. O que é o direito de regresso? Tudo aquilo que você teve que pagar de indenização, você pode cobrar da pessoa responsável, o direito de regresso. Então, se o operador foi o principal responsável pelo dano causado e a pessoa jurídica, a entidade sindical, teve que realizar o pagamento dessa indenização, ela pode sim cobrar diretamente dele dentro de uma ação de regresso. Aqui a questão que eu disse lá atrás, que eu comentei sobre não só a gente ter situações eficazes, mas é importante não só evitar o dano, mas ainda mais importante demonstrar o que você fez para evitá-lo. Porque não basta você só ter informações dentro da empresa ou processos internos para evitar danos ou evitar vazamento de dados, se você não tem isso estruturado dentro da empresa. Se você não tem isso estruturado dentro dos manuais, dentro dos procedimentos internos, demonstrando efetivamente qual é a atitude que você vai tomar no caso de um vazamento de dados, que atitude você vai tomar para reparar esses dados de forma automática. E, então, isso é importante, não só ter esses procedimentos, mas você conseguir demonstrar de forma rápida quando uma autuação ou quando uma solicitação da Agência Nacional de Proteção de Dados chegar para uma entidade sindical ou para uma entidade de terceiro setor. Aqui os casos de exclusão de responsabilidade, foi citado lá o artigo 43, vamos citar o artigo 43, o que exclui a responsabilidade, né? Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando demonstrarem que não realizaram tratamento de dados pessoais que lhe é atribuído, então, efetivamente, essa questão ela já exclui de forma automática, que embora eu tenha realizado tratamento de dados pessoais que lhe é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados, então, realizou, não houve a violação efetiva, não há responsabilidade. E que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular de dados ou de terceiros. Há situações que, dentro de toda a forma que a entidade, o controlador ou o operador lidam com os dados, há a questão de culpa exclusiva, a questão de como aquela pessoa utilizou. Vamos imaginar que um associado participa de uma campanha efetiva de alguma entidade sindical, onde toda a base e a estrutura ela é feita visando a proteção de dados, a estrutura é segura, é certificada, o sindicato criou metodologias efetivas para que não tenha nenhum tipo de vazamento de dados. Aí aquele titular vai numa rede aberta, um Wi-Fi de um café, loga por lá, usa um computador sem certificação e os dados dele ficam expostos, ou seja, não é a entidade sindical não contribuiu para isso, isso foi uma culpa exclusiva do titular por assumir o risco de utilizar uma rede não segura para aquela ação. Então o dado, se vazado, vazou pelo uso indevido do titular. Então esse caso, ele exclui a responsabilidade efetiva sobre algum tipo de dano sofrido. Situações de responsabilidade civil, que também são dispostas, o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo pelo qual é realizado, então aqui é efetivamente sobre os processos internos de tratamento de dados, então se certificar que esses processos de utilização dos dados, os mecanismos de obtenção, de armazenamento, eles são feitos com bases conhecidas, certificadas, então a importância de você, quando criar algum tipo de programa interno para uso de dados, estar diretamente ligado com as entidades certificadas, com produtos certificados. A linha 2 fala sobre o resultado e os riscos que razoavelmente deles esperam. As técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Então, isso também é importante, é você criar os mecanismos e utilizar todos os mecanismos possíveis à época, né? Porque você pode ter uma situação de um risco de responsabilidade onde a tecnologia avançada não chegou, mas você utilizou o que era devido naquela época que houve vazamento, então isso também precisa ser observado. E o parágrafo único que responde pelos danos decorrentes da violação de segurança dos dados, o controlador ou operador que o deixar de adotar as medidas de segurança previstas no artigo 46 dessa lei e der causa ao dano.
Então, aqui, efetivamente, a gente fala sobre o risco efetivo individual do controlador e do operador, e a falha de adoção de medidas de segurança diretamente ligadas à situação de tratamento de dados. E aí, em suma, a gente traz alguns pontos do que são as violações específicas de responsabilidade civil. Violação de normas jurídicas da LGPD, que podem também ser combinadas com outras leis. Então, a gente fala muito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, dizendo que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela criou agora a responsabilidade ou criou a indenização sobre o uso indevido de dados. Na verdade, isso sempre foi previsto, a Constituição sempre teve previsão sobre privacidade e intimidade, e nisso os dados estavam incluídos. É claro que a LGPD vem e disciplina isso de uma forma, regula isso e dá uma maior visibilidade, uma maior importância, mas os dados sempre foram protegidos. Então, vazamento de dados ou situações que envolvem dados, elas já eram possíveis de indenização pelas leis que nós já temos no Código Civil, ou leis que são geradas pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, essas situações, hoje, elas podem ser combinadas. Então, não só uma questão que envolve o uso indevido de dados dentro de um ambiente de consumo, ou para o ambiente de consumo indevido e não autorizado, elas podem ser combinadas também com as violações da LGPD. E nisso também as violações de normas técnicas. Toda ação que é realizada dentro de um ambiente de dados, ou qualquer tipo de processo interno para tratamento de dados, ele tem a certificação de normas técnicas. Então, as normas técnicas, elas prevêem já situações de como você lidar com a utilização de dados, quais são os protocolos ideais para utilizar os dados, quais são os equipamentos, servidores necessários, quais as formas de parametrizar esses dados dentro de uma atuação. Então, as normas técnicas hoje existentes, elas já tratam sobre essas questões. E também, além de serem voltadas à segurança de proteção de dados, segurança da informação, elas também podem ser aplicadas em conjunto com a LGPD. E aí é importante a gente falar sobre tudo isso quando a gente fala de responsabilidade, responsabilidade sobre as pessoas, responsabilidade das entidades como um todo, como lidar com esses dados e como isso pode gerar danos específicos não só para a pessoa jurídica, mas o reflexo também para as pessoas físicas que fazem parte, né, os administradores, os diretores, os dirigentes ligados que têm poder de decisão. Como se adequar efetivamente, como criar a adequação das entidades sindicais, que aí é efetivamente o trabalho de mapeamento, o trabalho específico, olhar para dentro da entidade sindical, ver tudo que ela faz, quais são todas as ações, quais são os objetivos dela, como ela utiliza esses dados e fazer o trabalho de adequação essencial na prática. Esse vai ser algo que a gente vai trazer para vocês, não vai ser hoje, vai ser na próxima aula, mas vai ser um trabalho específico que a gente está criando com uma situação prática mesmo de entidades sindicais, de como isso se aplica diretamente num projeto de adequação. Trazer para vocês como funciona desde o início desse projeto de adequação, como é feito o mapeamento, quais são as situações criadas dentro de um processo interno de adequação e como isso pode ser utilizado dentro de uma entidade sindical sobre o olhar da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral ela não veio para limitar a atuação de nenhuma empresa, de nenhuma entidade sindical. A Lei Geral ela vem para moralizar o uso desses dados, moralizar os processos. Então, muitas das coisas que são feitas podem continuar sendo feitas, só é necessário ter uma atenção específica sobre determinadas situações de como você utiliza e como você dá ciência efetiva para o titular de dados do que isso vai ser utilizado. Bom, espero ter trazido aqui para vocês as informações necessárias sobre responsabilidade. Tem muito assunto sobre o tema, não dá para a gente, de verdade, matar isso em 30, 40 minutos. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar sobre o tema, deixo aqui o meu telefone, meu e-mail, e vocês ficam à vontade para fazer as perguntas agora, para a gente debater, trazer algumas situações que vocês tenham também no dia a dia, e agradecer a presença de vocês e espero ter contribuído aqui com
com o tema. Antônio Carlos, obrigada. Eu acho que é um tema que a gente vai ter que falar ainda durante vários encontros, essa impressão sempre que eu tenho, e, enfim, quem quiser fazer alguma participação, alguma pergunta, por favor, pode se inscrever aí pelo chat, e a gente pode abrir a câmera, né, e a gente pode fazer até a pergunta, não necessariamente por escrito, as pessoas podem participar quase que ao vivo, né, digamos aqui nessa vida virtual. Enquanto a gente não tem essa participação, eu queria te fazer uma pergunta, Antônio Carlos. Aliás, eu tenho várias. Eu preciso aprender muito sobre isso. Me deu a impressão, e aí eu posso estar completamente equivocada, aí eu falo pelo meu olhar de advogada, claro, né? Quando a gente trata de qualquer relação jurídica, e qualquer relação entre, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de um negócio, com uma relação comercial, ela é uma relação jurídica, e as responsabilidades sempre existiram, né? Como você bem pontuou, sempre existiram. E a gente tem como regra geral, muitas das vezes, a questão de prova, né? Ou seja, se eu, falando na questão trabalhista, por exemplo, quando eu reclamante, pleiteio algum direito em relação ao meu empregador, meu ex-empregador, perante a justiça, o ônus da prova, de provar que aquele direito é meu, a princípio, esse ônus é meu. A gente tem várias teorias, tem a distribuição do ônus da prova, mas eu digo, eu teria que provar. Me chamou a atenção aqui um artigo que você citou da Lei Geral de Proteção de Dados, e aí desculpa a minha ignorância também, porque, enfim, eu estou aprendendo, que você pontuou assim, os casos de exclusão de responsabilidade, né? Que fala que os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando eles provarem que não realizaram o tratamento de dados que lhe é atribuído, que, embora tenham realizado o tratamento de dados, não houve a violação da legislação de proteção de dados, ou que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Me dá uma impressão aqui, e aí falando dessa relação em questão de prova, etc., me dá uma impressão que a responsabilidade ela é sempre de quem gere esses dados e de quem trata os dados. Então, justamente quando você fala da necessária exposição de que os dados são bem tratados, das regras, ou seja, aquela história, não basta ser honesto, tem que parecer honesto também, isso me parece algo muito importante, porque é algo que, de alguma forma, para a nossa cabeça como advogado, ela é um pouco diferente do que normalmente a gente atua, né? Ou seja, a responsabilidade é minha, desde que prove o contrário em relação a alguns pontos. É isso mesmo? É uma responsabilização maior? Por isso que a questão preventiva, o treinamento de equipe, etc., se torna tão fundamental quando a gente fala desse tema? Renata, a sua leitura é correta. Quando você usa os dados e quando você realmente capta esses dados de alguma forma, você assume a responsabilidade por eles. Então, você realmente tem a responsabilidade de quando você pega esses dados pessoais para uma determinada finalidade, você assume não só a responsabilidade para usar ele dentro da finalidade específica, mas também para armazená-lo ele de forma segura e para que você faça todas as medidas necessárias de segurança sobre eles, porque eles estão agora sobre a sua guarda. Então, eu transfiro para você os meus dados pessoais, para que você, com responsabilidade, saiba utilizá-los e armazená-los. Então, você assume, sim, a responsabilidade sobre esses atos. Ocorreu algum tipo de vazamento, você precisa demonstrar todas essas questões, que você tem um tratamento de dados certificado, que você cumpriu todos os protocolos, que você... Vamos dizer de forma exata, eu tenho uma entidade, eu pego os dados pessoais
e eu uso todos os processos com base nas ISOs, então eu faço todos os atendimentos corretos, uso empresas certificadas, coloco esses dados dentro de um armazenamento reconhecido, o servidor da Amazon, por exemplo, que tem todas as certificações corretas, há um vazamento desse dado no servidor da Amazon. Eu tomei todas as precauções possíveis para que isso não ocorresse. Eu consigo demonstrar efetivamente, né? Desde que eu tenha isso tudo certificado, correto, fácil, que a Agência Nacional, quando vem e vai me autuar por causa de um vazamento desse, eu mostro para ela e falo, ó, tá aqui, eu tomei todas as medidas, usei todas as tecnologias possíveis, não coloquei no servidor do Joãozinho aqui, da esquina, coloquei na Amazon e teve um vazamento. Então, eu não tenho como ser responsabilizado de forma integral sobre isso se eu tomei todas as medidas possíveis. E por isso que sim, a necessidade e a responsabilidade para que você tenha esses processos bem organizados internamente, que tenha uma atenção sobre isso, que a cultura de dados seja aplicada. E aí, quando a gente fala dos treinamentos, workshops, isso precisa acontecer, porque as pessoas que tratam dados não é só o operador aqui, tem o cara lá na ponta. A gente falando de sindicato, tem a pessoa da portaria do sindicato, né? Que já pega o primeiro dado lá da pessoa, às vezes reconhecimento facial, biometria, que já são dados sensíveis. Então, a necessidade que você tenha um olhar de responsabilidade sobre toda a cadeia. E a responsabilidade, ela é geral e ela precisa ser de todas as formas apreciadas e demonstradas, e que você consiga apresentar os elementos de que você tomou todos os cuidados necessários. Então, você atrai esse ônus, sim, quando tem algum tipo de responsabilidade. Não, perfeito. Eu estou vendo aqui pelo chat que tem uma pergunta da Cristiane Zacarias. Cristiane, como ela escreveu pelo chat, eu vou até o Antônio Carlos tem aí o acesso, eu vou perguntar de qualquer forma, mas Cristiane, você não quer participar, enfim, abrir o seu microfone e interagir aqui conosco? Enfim. Oi. Oi, bem-vinda. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem. Então, na verdade, a gente não consegue nem elaborar exatamente uma pergunta nesse momento, porque são muitas dúvidas, muitas dúvidas. E também, acho que a principal preocupação, pelo menos a minha nesse momento, é de encontrar uma assessoria que tenha esse viés, né? Porque eu ouvi várias palestras e todas num viés muito empresarial, assim, muito mesmo. Mas, ressalvada toda essa questão de que a entidade vai estar totalmente organizada, com todos, né, todos os cuidados que a nova lei exige, como que fica a relação com a direção, com os dirigentes sindicais, no caso dos sindicatos que compõem essa direção, que acessam e manuseiam essas informações para fazer os seus roteiros, cada um é responsável por um conjunto de bancários que ele vai ter uma relação com esse bancário também. Como que fica essa responsabilidade da instituição quando essa pessoa estiver fazendo esse trâmite, se é necessário que ele assine um termo de responsabilidade com a entidade também. Oi, Cristiane. Deixa eu abrir aqui, tá aberto. Então, Cristiane, o que você citou é verdade, né? Quando você fala de LGPD, sempre a gente vai ter o viés empresa, 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 e a questão das entidades sindicais, elas são tão necessárias do olhar da LGPD quanto as empresas. Eu falo isso não só pela particularidade de dados e informações e lidar com pessoas, a principal atuação de uma entidade sindical é mobilização, é contato, é aquele corpo a corpo, então é você precisar passar informação e estar diretamente ligado com a categoria. Então, há uma importância sobre isso. Eu ainda coloco um outro ponto, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela começar a realizar as suas autuações por entidades desse tipo, né? Os movimentos que mostram, e aí a gente pode falar com tranquilidade os movimentos do governo, a gente sabe que
podem sim ter um direcionamento primeiro de olhar para entidades dessa categoria para depois partir para outras empresas. Então, é uma preocupação que eu sempre coloco, que o cenário político também, ele, de certa forma, ele converge para que a questão da LGPD seja atendida de forma rápida ou minimamente estruturada pelas entidades sindicais. E aí, quando você falou agora sobre a questão da responsabilidade dos dirigentes, isso é um trabalho que a gente faz não só para entender como é o trabalho desses dirigentes com a categoria, e aí a gente identificou muitas coisas que são diferentes de categoria para categoria. Tem categorias sindicais que a atuação, quando a gente fala de dados, isso daí fica numa base, não, fica tudo no WhatsApp do cara, né? Tá tudo no WhatsApp, não tem uma base de dados, tal. A gente fica falando de base de dados, servidor e não sei o quê, mas, na verdade, os dados estão no WhatsApp, está no celular do dirigente. E, assim, precisa ter um olhar específico quanto a isso. Então, é uma questão que precisa ser avaliada caso a caso e como você reduzir isso, né? Não vou usar o WhatsApp? Não tem como você não utilizar o WhatsApp, mas tem como você utilizar o WhatsApp de forma mais segura e mais correta e de forma mais responsável, dentro de um olhar da Lei de Proteção de Dados? Tem. Então, é entender como você lida com essa categoria, como que é o contato da categoria com o dirigente, e também avaliar como são os estatutos, né? Também verificar como os estatutos lidam com questões de responsabilidade, que também é uma outra revisão que faz parte dos processos internos. Ver como os estatutos hoje lidam com questões de responsabilidade, porque aí você vai ter mais um elemento de responsabilidade que envolve também as partes que estão lá. Então, é um universo diferente, né? E eu não posso chegar e falar, não dá para usar mais o WhatsApp. Não tem como, né? A atividade é diferente, o contato é mais rápido, o contato é feito dessa forma, mas há formas para você deixar isso mais seguro e completamente ligado e atendendo aos limites que a Lei Geral de Proteção de Dados fala. Eu vou aproveitar essa colocação que a Cristiane fez também e dizer, né, o Antônio Carlos fala sobre uma revisão que seja, inclusive, de estatutos, né, para que você pense nessa adequação, nas responsabilidades, e que isso fique expresso para que não haja nem dúvidas de conduta e nem dúvidas de interpretação daquilo que rege a conduta. Aqui a gente está falando da entidade sindical, por exemplo, e, além disso, é um trabalho de informação também, né? Porque muitas das vezes o que acontece é você fazer uma alteração num estatuto, num contrato empresarial, enfim, que seja, numa regra, né? A gente está falando do regramento que rege aquela entidade, mas não trabalhar nem a divulgação interna e nem esse cuidado com quem opera lá dentro, né? Então, não basta eu fazer uma alteração estatutária, por exemplo, prevendo inúmeras regras, se eu não faço o trabalho de treinamento, de informação, de utilização dos ISOs, etc. Ou seja, não basta só isso, né? O caminho ele é mais longo, né? E aí me veio, inclusive, a gente falando aqui de WhatsApp, nesse momento de pandemia, a gente começou a se relacionar com a compra do que quer que seja, em qualquer lugar, pela compra pelo WhatsApp, que a gente, algum tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, a gente fazia antes as compras pelo site, né, que você tem, teoricamente, uma regra de eu aceito essa regra, eu dou tal informação, e agora você manda um WhatsApp que seja para a empresa, para isso, para aquilo, você faz a compra, o cara te pergunta milhões de informações, você passa, até foto de documento, né? Eu brinco muito com isso. A gente está acostumado hoje em dia a falar assim, manda a foto da sua identidade e a gente sai mandando. Entendeu? Então, assim, é algo que é cada vez mais usual, e a partir do momento que a gente tem essa responsabilidade do tratamento do dado, que não é o meu, mas é o seu,
a conduta tem que ser diferente. Então eu acho que até entender o que é isso, né? Qual é a responsabilidade do operador, etc. E quando o Antônio Carlos falou sobre isso, a gente fica pensando no provedor, etc. É muito mais, é o papel que está em cima da mesa, é a informação que é trocada pelo WhatsApp. Então, acho que é uma questão, inclusive, de treinamento. A gente que é advogado, a gente já tem a obrigatoriedade do sigilo dos dados há muito tempo, né? E mesmo assim, muitas das vezes a gente pode pensar que não se cuida muito desses dados porque acaba se deixando, por exemplo, num ambiente que outras pessoas poderiam ter acesso, né? E que isso toma uma dimensão também, eu não digo nem maior nesse sentido, mas uma dimensão importante em termos de distribuição de responsabilidades, né? A gente já falou também, isso está, enfim, muito dito, mas eu acho importante, Antônio, eu acho que se você pudesse também dar uma palavrinha sobre a questão da vigência da lei, né? A gente teve aí dúvidas em algum momento, eu acho que essas dúvidas nem mais existem, mas acho importante falar um pouquinho sobre isso e dessa adequação, do tempo que se tem, para que se possa fazer essas adequações necessárias. Se você puder, eu acho que seria bacana também. A lei ela está em vigor, ela já está em vigor, só que as suas medidas punitivas, as ações punitivas, elas só vão ocorrer em agosto de 2021. Então, muitas entidades falam, só em agosto de 2021. Não, já em agosto de 2021, porque a dimensão das alterações, elas são grandes, são várias questões que você precisa observar. Quando a gente entra e faz um trabalho, por exemplo, de mapeamento, são diversos os operadores que lidam com dados dentro de uma entidade sindical. Como eu disse, desde a pessoa que atende lá na frente, que faz a recepção. Quem faz a recepção, às vezes, em algum local, já faz a ficha da pessoa, já colhe milhares de dados. E aí, quando a gente vai fazer o exemplo do WhatsApp é um exemplo clássico, mas tem os outros que é o da lista, né? Da fichinha. Você vai e tem a pessoa que é lá da recepção, ela já faz a ficha, colhe milhares de dados e deixa num canto, lá numa folha, num caderno, para depois passar para alguém utilizar aquilo ou colocar dentro de uma base. Só que aquele caderno, e aí a questão do que é importante você ter a educação cultural de dados, né? A educação direcionada aos dados, que vai ser importante agora. Não tem como a gente não ter uma educação orientada a dados, porque quando você chega e fala, eu preciso saber todos os dados, aquele caderno não vem no primeiro momento. Porque a pessoa fala, não, aquilo está no papel, aquilo lá é uma fichinha que a gente faz. O que tem lá? Tem CPF, RG, tem o número de filhos que ele tem e tal, pra gente... Pô, aquilo são milhares de dados já, que são sensíveis até, alguns. Então, já falar onde ele trabalha, então eu consigo saber média salarial, se eu for mais fundo. Então, são questões, assim, que dentro de uma compreensão de dados, as pessoas realmente partem daquela ideia de que são só os dados digitais, que seriam, a LGPD só vai servir para as empresas que fazem comércio eletrônico. Não é. É para toda entidade, toda pessoa jurídica que lida com dados. E os dados podem ser tanto digitais como analógicos. Então, a orientação para os dados ela vai ser muito importante. Então, essa conscientização ela é bem mais profunda do que a gente fala efetivamente aqui. É vigilância constante para que os processos não deixem de ser observados e para que os processos se criem e para que você quebre também resistências internas sobre algumas questões que podem gerar danos e prejuízos. Sim, e que no fundo a gente já tem essa coleta de dados enfim, desde que o mundo é mundo, né? E o que se intensificou de uns tempos para cá é a questão de todo esse mundo digital, onde você tem uma coleta talvez mais fácil, uma reunião ainda, e você hoje em dia trata com a inteligência artificial e com os algoritmos, e você faz um business gigantesco com tudo isso, né? No fundo, a loja que você vai comprar o seu sapato, quando ela faz lá a tua fichinha para te mandar
correspondência, Natal. etc. Sim, entendeu? Essa é a coleta de dados. Só que hoje, além de você ter algo que seja mais sofisticado, mais fácil, mais rápido, ela virou a commodity mais, enfim, e mais valiosa, motivo pelo qual houve a necessidade de uma regulamentação, né? Então, os dados começaram a ser utilizados com a onda dos serviços grátis, né? Todo aplicativo era grátis, todo serviço era grátis, você só tem que colocar seus dados aqui e mais nada. E você colocava, é de graça, eu vou colocar. A gente ainda coloca, né? A gente ainda coloca. Hoje a gente vincula a conta do Facebook, né? Que é pior ainda, né? Que você coloca você e todo mundo que é seu amigo também envolvido nisso. Mas isso começou com essa questão dos dados. Aí não só a captação dos dados, mas o uso dos dados para outras finalidades. Então, as empresas pegavam aqueles dados, né? Monetizavam aquilo, vendiam para outros serviços, e você começava a ter seus dados por aí oferecidos por várias situações, para estudo de consumidor, para estudo de atuação, para eleição, né? Foi eleito presidente com uso de dados, né? Então, o grande boom que teve foi o problema da Cambridge Analytica, né? Que foi demonstrado que ela fazia propaganda direcionada com base no tipo de eleitor que ela queria atingir na eleição americana. Então, assim, dá para você fazer muita coisa com dado. Então, daí surgiu efetivamente a responsabilidade, a necessidade para que esses dados sejam utilizados, para que a pessoa, que o titular efetivamente saiba para o que está sendo utilizado aquele dado dele. Não, perfeito. Enfim, nós não temos aí mais... Oi, pois não? É a Cristiane novamente. Oi, Cristiane, por favor, fica à vontade. Eu não vou fazer as 25 perguntas hoje. Um pouquinho, filha. Eu estou em casa com a minha filha, em home office. Só mais uma dúvida em relação a quando e que momento que a gente pode sofrer algum tipo de punição, porque a lei ainda precisa de uma regulamentação, é isso? Para entender se eu já estou irregular nesse momento, porque hoje nós fazemos até as homologações via WhatsApp, por conta da pandemia e da necessidade de distanciamento. Então, eu já consigo pensar agora em inúmeras possibilidades que eu estou praticando no momento que está errado diante dessa nova lei. Então, em que momento que eu posso sofrer algum tipo de sanção por conta desse... até para entender qual o nível de desespero que eu devo ter nesse momento. Não se desespere. Para regularizar todo o processo. Olha, a lei ela já está em vigor, e as sanções, né, a parte administrativa, sanções administrativas relacionadas à lei, agosto de 2021. Esse é o prazo onde as sanções administrativas começam a operar, utilizando como base a LGPD. Mas assim, não é só a questão administrativa, você tem questões legais que podem ocorrer nesse período, que foi o caso do exemplo que eu trouxe da construtora. A LGPD não estava em atuação, a LGPD não estava publicada, ocorreu um vazamento de dados, um uso indevido de dados, e a pessoa foi responsabilizada, a empresa foi responsabilizada com isso, e foi citada a LGPD, mas assim, poderia não ser citada a LGPD, porque um vazamento de dados, ele tem outros diplomas legais, outras questões de responsabilidade que podem ser utilizadas para, de certa forma, atrair essa responsabilidade e causar algum tipo de pedido de indenização. Então, não é só a LGPD é um ponto desses. É um ponto. O risco sobre dados e vazamento, se ocorrer, ele é passível de uma indenização e de uma autuação por uso indevido deles. Então, o cuidado não pode ficar só na LGPD. Acho que a LGPD é um ponto importante porque ela fala de outras questões também. Mas quando a gente fala de responsabilidade sobre dados, danos, mesmo quando não existia a LGPD, isso também já existia. Já existia. Se eu tivesse um dado vazado e me prejudicasse esse dado, ou não me prejudicasse, ele só vazou efetivamente, eu posso tomar as atitudes judiciais de indenização em razão disso.
Então, a LGPD é um ponto, é um norte para você adaptar processos internos, para você se resguardar sobre autuações administrativas, mas há outras questões importantes que são relacionadas já com as leis que nós temos. Eu vou só fazer aqui não é nem um acréscimo, mas é uma observação. Cristiane, não se desespere. A gente está falando... não se desespere. A gente está falando do uso indevido dos dados, né? Então, por exemplo, vem uma pergunta: eu poderia fazer uma homologação via WhatsApp? A gente pode até ter uma resposta positiva. Sim, eu posso. Desde que eu tenha alguns cuidados, alguns não, vários, né? Vários cuidados, orientação, etc., que esses dados não vazem. E aí, fazendo aqui uma remissão ao que o Antônio Carlos disse, basta tudo isso? Não basta, porque eu tenho que também demonstrar que na minha organização como entidade eu tive orientação, eu tive condutas para que isso não acontecesse. Né? Então, primeiro, ou seja, o que o Antônio falou, a gente vai poder continuar usando o WhatsApp para inúmeras relações jurídicas, que é o que a gente faz? A resposta é sim. De que forma eu vou poder utilizar? Do jeito que eu uso hoje, sem alguns cuidados, eu digo isso não que a gente haja sem cuidado, mas, enfim, sem alguma proteção para nós e para os dados das pessoas, não. Então, a gente tem que fazer essa adequação. Então, o momento é para isso. O momento, né, cada dia que passa, a gente está chegando mais próximo de uma vigência dessas sanções administrativas, mas as outras normas, os outros diplomas já estão aí há muito tempo, né? A responsabilidade civil, ela está dentro do Código Civil, né? Desde que o mundo jurídico existe, a gente fala sobre isso. Mas por isso, esse é um dos motivos que a gente pensou em tratar desse tema em termos de debate, para abrir o assunto, para que o assunto entre em discussão nas entidades sindicais, porque quando a gente só fala, por exemplo, em termos de empresa, a gente acha que é só uma responsabilidade da empresa, e não é, né? Quando a portaria do prédio pega os dados de todo mundo para você subir num prédio de escritórios, por exemplo, ele sempre teve responsabilidade sobre esses dados, mas hoje a gente tem também uma regulamentação de como tratar. Então, o importante é como lidar com isso, né? E de uma forma, como sempre, né? Preventiva em termos de responsabilidade. E é isso mesmo, né? Não se desespere, Cristiane, porque assim, a gente também vive um momento diferente, né? A gente está numa pandemia. Então, atitudes extremas foram utilizadas para resolver situações imediatas. Então, Perfeito. Isso também é perceptível, né? Então, a gente passou sobre determinadas situações como essas, né? Consultas similares à sua nós recebemos e foi baseada um pouco nisso, né? A gente estava num momento até mais crítico da pandemia, não que a gente não esteja agora, mas assim, foi bem no momento das dúvidas, né? Quando tudo surgiu, como é que vai ficar, e aí surgiram dúvidas efetivas sobre isso. Se resguardaram com base em quê? Em pareceres que nós fizemos, né? Então, se aconteceu alguma coisa, eu falo, não fiz da minha vontade, tem um advogado aqui que falou, se está errado, tem alguém aqui que é responsável que falou que eu podia fazer. Então, são coisas que você pode buscar para reduzir o impacto ou para se resguardar no caso de algum tipo de ocorrência. Perfeito. Bom, a gente já está aqui, 6h30, agradecer especialmente a presença do Antônio Carlos, que é um assunto importantíssimo, que a gente esteja junto aí mais vezes tratando desse assunto, e a nossa perspectiva, o nosso projeto é de tratar disso em outras oportunidades, né? E aí enviaremos aí a notícia a quem se interessar em participar, relembrando que a primeira parte desse assunto a gente colocou no YouTube, no nosso canal do YouTube, está disponível, o nosso bate-papo de hoje também estará disponível, bom, enfim, estamos aqui abertos a continuar discutindo o tema, seja nessa modalidade de webinar, seja com contato, e-mail também disponível, para que a gente possa
tratar do assunto. Então, vou finalizar aqui agradecendo a participação de todos, todas, Ana Paula, Renan, que é a nossa área administrativa aqui, importantíssima, Antônio Carlos, que veio aí nos ensinar. Obrigada. E dizer também que amanhã nós temos um outro evento, que é um webinar com o professor Dr. Fabiano Santos, que vai fazer uma análise sobre as eleições que ocorreram agora em 2020. E certamente eu imagino que a gente trate também de algo relacionado ao tratamento de dados em relação às eleições. Estão todos convidados, aqui o link está no nosso chat também, e estamos à disposição. Um prazer enorme estar com todo mundo. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Boa noite. E obrigado pelo convite, Renata. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, meus dados estão aí. Vamos conversar. Obrigada, gente. Obrigada, Antônio Carlos. Um abraço, gente. Boa noite. Quem sabe nos vemos amanhã. Um abraço a todos.